Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse vídeo. Se você chegou até aqui, é porque você está procurando informações sobre o curso de refrigeração. Certamente você pretende fazer o teu curso. E o que eu tenho para te dizer nesse vídeo, com certeza te ajudará. De uma maneira ou de outra, irá ser útil, já que você pretende entrar nessa área. Olha, ser um técnico refrigerista é saber trabalhar com ar-condicionado, seja o ar-condicionado de janelas, o ACJ, seja o ar-condicionado split. É saber trabalhar com a freezer, saber trabalhar com a geladeira, saber trabalhar com o bebedouro, saber trabalhar com o gelágua, que são naturalmente os equipamentos mais próximos, ou seja, que são encontrados no dia a dia e com quem a gente mais facilmente irá ter que atuar, agir, consertar quando esses equipamentos apresentarem defeitos. A questão é que quando a gente começa nessa atividade, quando a gente bota na cabeça, vou fazer o meu curso de refrigeração, quase sempre a gente não tem noção exata do que verdadeiramente significa esse passo que a gente começa a dar. Trabalhar com refrigeração não é simplesmente saber instalar um aparelho de ar-condicionado, furar uma parede, passar uma tubulação, instalar uma unidade evaporadora, saber posicionar uma unidade condensadora, fazer a liberação do fluido refrigerante, efetuar vácuo no sistema. Isso é primário, isso é o básico. Saber trabalhar com refrigeração no tocante a um aparelho de ar-condicionado é saber entender os defeitos que o aparelho apresenta, identificar falhas que nem sempre são fáceis de serem encontradas, conhecer a estrutura de um aparelho de ar-condicionado, seja com relação à condensadora, com relação à unidade evaporadora, saber trabalhar com o sistema elétrico do equipamento. É preciso conhecer o compressor por dentro, é preciso conhecer a unidade evaporadora por dentro. É preciso conhecer um pouco de elétrica, porque o aparelho apresenta muitas falhas advindas do sistema elétrico. Muitas vezes, um aparelho de ar-condicionado está apresentando falhas que não se resolve com carga de gás, nem com vácuo. Está relacionada, na verdade, com falhas na estrutura elétrica, que pode ser na própria instalação elétrica do aparelho ou na precariedade da rede elétrica aonde o aparelho está submetido e precisa trabalhar. Isso vai desde o dimensionamento da rede elétrica onde o aparelho está trabalhando, aos contatos elétricos do próprio equipamento, relacionados com bornes do compressor, bornes de capacitor, contatos de ligação entre evaporadora e condensadora. No tocante à unidade evaporadora, problemas que vão desde a placa eletrônica da evaporadora a uma falha, uma sujeira em um sensor. Tudo isso é preciso conhecimento técnico, experiência e prática para se poder chegar nesses defeitos e solucionar esses problemas. Quando se trata de uma geladeira, então, muitos dos problemas apresentados estão, sim, relacionados com a rede elétrica.
Às vezes, a própria estrutura elétrica do ambiente, a condição de equipamentos no ambiente, a malha elétrica da residência, do apartamento, em função da quantidade de equipamentos que estão ligados naquela malha, está influenciando no defeito apresentado por aquele equipamento, por aquela geladeira. Quando se trata de freezers, principalmente em mercados, supermercados, padarias, em muitas situações o problema está na freezer, mas a origem vem da rede elétrica. São muitas e muitas possibilidades, muitos e muitos detalhes que precisam ser estudados. E um profissional técnico refrigerista não consegue se montar com 1 mês de aula, com 2 meses de aula, com 3 meses de aula. A primeira coisa que vem na nossa mente quando a gente procura dar um passo mais adiante, fazer um curso como esse, é o que todos nós fazemos sempre. Vamos procurar uma instituição quando essa instituição existe perto da gente. Vou me matricular e vou fazer o meu curso. Então procuro a instituição que me agrada, mas o meu contato não é com o professor que vai me dar a aula. O meu contato é com o atendente, com a recepção que está ali preparado, orientado para vender o curso. E quando você chega na sala de aula, você encontra uma situação bem diferente do que você imaginava encontrar. Em sala de aula, quase sempre temos uma quantidade razoável de alunos, cada um com uma dificuldade, cada um com um pensamento, cada um com um sistema querendo buscar a informação para si, e um único professor para atender a todos. E nem sempre o professor consegue, por melhor que seja, satisfazer a todo mundo. A outra questão é a prática. Não é possível você dominar isso aqui sem praticar cada detalhe. Aprender na teoria, num quadro, em um livro, em uma apostila, ou rabiscar com uma caneta numa folha de papel o esquema elétrico de um equipamento como esse aqui, de um ar-condicionado de janelas, de uma geladeira, de um freezer, não é a mesma coisa que meter a mão e fazer na prática. E dificilmente você tem essa condição em sala de aula. É impossível, em uma sala de aula, você poder fazer essas práticas da forma como precisam ser feitas. Quando chega a questão do fluido refrigerante, da tubulação, do vazamento do sistema, o uso do manômetro, manifold, as soldas que se precisa ser feita no sistema, no caso de uma geladeira, de um freezer, de um bebedouro, a substituição de um filtro secador, a troca de um compressor, o desentupimento de um tubo capilar, dificilmente você terá isso em uma sala de aula. Basta você perguntar a quem já fez esse curso, em qualquer que seja a instituição, e você vai constatar com a mais absoluta tranquilidade tudo o que eu estou te dizendo aqui. E aí começam a aparecer os problemas. Você entra na sala de aula, a primeira coisa que te dizem é que você precisa gastar uma soma com materiais. É preciso comprar um manifold, um manômetro manifold, você precisa ter uma bomba de vácuo, você precisa ter um aparelho chamado vacuômetro, você precisa ter uma lista de ferramentas para trabalhar, você precisa de um alicate amperímetro, tem que ter um multímetro, tem que ter maçarico, tem que ter arames de solda para soldar cobre com cobre, cobre com alumínio, alumínio com alumínio. Você precisa ter tapa-fugas para tirar pequenos vazamentos
nas estruturas dos equipamentos, principalmente em válvulas de serviço. E quando você vai vendo aquilo ali tudo, você começa a perceber já em sala de aula que está ficando distante a realização do teu sonho. Isso, quando você não está em um local distante, que você precisa se deslocar muitas vezes para bem longe para ir buscar essa informação, e na maioria dos casos o custo para você chegar na instituição e poder fazer o teu curso é muitas vezes maior do que o valor que você pagou pelo próprio curso. Ainda tem o fato de que na sala de aula você é apenas um aluno. Você não tem um professor à tua disposição para te tirar as dúvidas, esclarecer as tuas dificuldades. E se você se enganchar em uma explicação, tiver dificuldade para entender um determinado aspecto, infelizmente o professor não pode te explicar 2, 3 vezes porque ele vai estar deixando à margem toda a outra sala para se direcionar para você, o que não é permitido em uma sala de aula. Como se isso não bastasse, depois que você termina o teu curso, é você e a sorte. Muitas vezes, em muitas situações, acontece o seguinte, vê só. Você até paga o teu curso, você faz o teu curso, você não compra teus materiais, as tuas ferramentas, até pela tua condição financeira naquele momento. Você faz uma prática ou outra em sala de aula, não vai conseguir fazer todas as práticas. Mas quando você sai dali, você fica sem condição nenhuma de atuar. Se você procurar alguém que está trabalhando na área, esse alguém não vai te dar confiança, não vai te dar oportunidade, nem vai deixar você colocar a mão em equipamento nenhum. É assim que funciona. Se você já tiver comprado as tuas ferramentas, tiver terminado o teu curso, se achar pronto para trabalhar, irá enfrentar mais 2 problemas. Primeiro, ganhar a confiança das pessoas, fazer as pessoas acreditarem na tua capacidade e colocarem em tuas mãos os seus equipamentos para que você possa consertar. Esse é o primeiro desafio. Mas quando o equipamento chegar na tua mão, vem um desafio ainda maior. A tua timidez, a tua preocupação, o teu medo de colocar a mão ali e alguma coisa não sair como imaginava e você ter que pagar o equipamento do cliente, ficar tecnicamente desmoralizado por causa daquilo ali, entre muitos outros problemas que podem acontecer. Infelizmente, meu amigo, minha amiga, essa é a grande verdade de quem procura entrar nessa área e trabalhar com refrigeração. No entanto, existe caminho para isso. Olha, se você ainda não assistiu a nenhum dos meus vídeos, eu tenho outros vídeos como esse na internet. Se essa é a primeira vez que você está assistindo o meu vídeo, eu sou o professor Seba, professor Sebastião. Eu sou pernambucano, sou de Recife, sou professor por aqui em escolas técnicas já há mais de 25 anos. Eu sou professor de refrigeração comercial, industrial e da refrigeração área branca, a chamada refrigeração residencial, que envolve todos esses equipamentos que eu te falei aqui. Durante esses anos todos, dando aula, ensinando, lidando com os meus alunos, eu adquiri toda essa experiência, estou te passando tudo o que eu conheço e sei que é assim que funciona. E como eu já te disse no início desse vídeo, basta que você converse com alguém que já passou por essa experiência e você vai encontrar semelhança em quase tudo do que eu estou te dizendo aqui. Mas essas coisas acontecem pelo seguinte. Veja, vamos imaginar
que você decidiu agora fazer o teu curso de refrigeração e perguntasse a mim, Seba, eu quero fazer o meu curso de refrigeração, por onde eu começo? Sabe o que é que eu vou te responder? Eu vou te dizer assim, olha, começa da seguinte maneira, compra um aparelho de ar-condicionado como esse aqui, usado, de preferência, queimado, danificado, não importa o defeito que esteja apresentando, mas que esteja completo. Não esteja faltando absolutamente nenhuma peça, nenhum item. Compra o aparelho completo, a condensadora e a evaporadora. Não é caro. Compra uma geladeira, de preferência com compressor queimado, de preferência parada. Não importa qual seja o defeito que ela esteja apresentando. Está completa. Ninguém tirou peça nenhuma, ninguém sucateou a geladeira, ela está inteira. Compra a geladeira. Então, escolhe um local, arruma um ponto na tua casa, na tua oficina de trabalho, na tua garagem, aonde for possível, na casa de um parente, de um irmão. Coloca esses equipamentos lá. Agora compra um multímetro. Um multímetro simples, uma chave de fenda ou duas, e vamos estudar refrigeração. É assim que eu ensino os meus alunos. Aqui no Recife, onde eu dou curso, todos os meus alunos estão assistindo aula presencial comigo, mas todos eles eu oriento para fazer isso. Eu digo, olha, não confie apenas na sala de aula, compra um aparelho de ar-condicionado, compra uma geladeira, coloca lá em um determinado local, pega o teu multímetro, vamos agora estudar a parte elétrica do sistema. É assim que se começa um curso de refrigeração sério. Vamos estudar a parte elétrica de um aparelho de ar-condicionado. Vamos entender o que é compressor, como funciona o motor de um compressor. Vamos abrir um compressor, eu faço isso. Vamos entender, estudar o compressor dentro. Olha como é o compressor dentro. Olha a rede elétrica, a fase, 220 volts, neutro se a rede for monofásica, L1 ou L2 se a rede for bifásica, 127 volts em L1, 127 em L2. Se o compressor for trifásico, RST. Vamos ver aqui onde entra cada tensão. Olha, quando a tensão entra aqui no compressor, vê para onde vai, vê como é o sentido da corrente, vê para onde vem cada coisa, vê como é que roda o compressor, como é que é feito a pressão, como é que é feito a sucção. Vamos testar aqui e aprender a medir as bobinas desse compressor. Vamos aprender a identificar polos do compressor. Vamos ver como é que funciona o capacitor. Como é que o capacitor se comporta quando o compressor é ligado? Depois que o compressor está funcionando, o que é que acontece com o capacitor? O que é que acontece com a corrente elétrica circulando aqui? E como é ligado o eletroventilador exaustor? O eletroventilador exaustor da condensadora, principal responsável pelo sistema de refrigeração. Como é que é feita essa ligação? Como é o funcionamento desse sistema? Como é que eu sei se ele está rodando, mas está em perfeita rotação? Como é que eu sei se ele está rodando, mas está aquém da capacidade que o sistema precisa? Como é que eu faço os testes? Como é que eu faço as ligações? Como é que liga da condensadora para a evaporadora? Como é a comunicação da evaporadora para a condensadora? Quando a rede elétrica entra na evaporadora, para onde vai? Como funciona o relé? Como funciona o sensor de temperatura do ambiente? Como é que funciona o sensor de degelo? Item por item, explicando, mostrando, testando e o aluno praticando cada coisa. Então você chega no que é teu, aprende com o professor, vê o professor fazendo, vai no teu equipamento e pratica do mesmo jeito. E aí você vai desarnando e você vai aprendendo
com um ar-condicionado, uma condensadora e uma evaporadora. Na geladeira, como funciona o sistema elétrico de uma geladeira? Ora, mas com a rede elétrica, quando eu ligo a geladeira na tomada, para onde vai a tensão e a corrente? Para onde vai a fase, se for monofásico? Para onde vai o neutro? Para onde vai L1 ou L2 se for bifásico? 220 volts. Quem é a linha que vai para a placa de potência da geladeira? E o que faz a placa de potência? Quando ela recebe a tensão, envia para onde? Quem alimenta o compressor? Como é que funciona o relé? Ah, mas tem um relé chamado PTC, tem um relé magnético. Mas afinal de contas, é qualquer relé que pode ser colocado ali ou é em função de cada compressor? E o protetor térmico? Quando a gente sobe, vai para lá para o congelador da geladeira, entra dentro do sistema, como funciona a resistência de degelo? O bimetal faz o que afinal? Recebe informação de que natureza? Manda para onde? Como é processado essas informações? É assim que se ensina a refrigeração. Veja que tudo isso que eu falei para você agora, em nenhum momento invocou manifold, em nenhum momento invocou bomba de vácuo, em nenhum momento invocou maçarico. Eu estou me referindo a uma geladeira, um aparelho de ar-condicionado, uma chave de fenda e um multímetro. É assim que você começa um curso de refrigeração, com um professor te orientando, passo a passo, te ensinando cada detalhe e fazendo você praticar, porque na teoria você não se desenvolve, não ganha confiança para você fazer o trabalho ou atender o cliente. Então, depois que você vence essa parte toda, aí sim, você já domina o sistema elétrico. Você já sabe trabalhar com o sistema elétrico do ar-condicionado. Você já sabe trabalhar com o sistema elétrico da geladeira. Você já conhece todo o sistema elétrico e sabe testar tudo em um freezer, em um bebedouro, em um gelágua. Você sabe o que é termostato e como testar, como funciona. Você já sabe o que é uma placa de potência, como testar e como funciona. Você já sabe o que é a placa de uma unidade evaporadora, como se testa e como ela funciona. Você já sabe como é a interligação entre todas essas peças. Já sabe ligar, desligar, montar, testar, já manuseou, já pegou em cada coisa, já fez. Agora vamos para o sistema de refrigeração. Agora vamos entender como funciona pressão e sucção, como se comporta o compressor energizado, como se comporta o fluido refrigerante em cada compressor e em cada sistema. Os diversos tipos de fluido refrigerante em função de cada aparelho. Como é que se calcula esse fluido? Como é que se mede essa pressão corretamente? Como é que se testa a consistência de cada uma dessas funções? Linha de alta pressão, linha de baixa pressão. No caso das geladeiras, dos freezers, dos bebedouros, o filtro secador, o tubo capilar, a linha de líquido, como estão operando? O sistema está fechado. Na maioria dos casos, nenhuma válvula de serviço existe. Como é que eu posso saber se cada coisa está funcionando adequadamente? Como é que eu posso determinar que uma geladeira, que um freezer, que um bebedouro não está trabalhando corretamente, mas o problema não é fluido, e sim pressão do compressor? Ou linha de sucção, ou filtro secador semi-entupido ou sujo, ou tubo capilar semi-entupido ou entupido. Como é que eu posso saber se não vazou o fluido refrigerante, se não tem uma válvula de serviço no equipamento? Tudo isso é possível num curso que te ensine cada detalhe, cada coisa, cada item, mas que você tenha a possibilidade de
praticar. Não adianta assistir a aula, fazer na sala de aula, voltar para a tua casa, para o teu apartamento, para o teu domicílio e não dar continuidade e não poder seguir aquilo que você está estudando. E aí vem saber medir pressão de fluido, saber usar corretamente o manifold, mas existem inúmeros tipos e modelos de manifold. Qual é o manômetro manifold adequado para se trabalhar com tal ou qual equipamento? Qual é a bomba de vácuo correta, necessária para que eu possa trabalhar no ar-condicionado de 7.000 BTUs a 26.000 BTUs? Qual é o fluido refrigerante que eu posso usar no equipamento que o compressor queimou e que eu preciso fazer modificação? Mas afinal de contas, um aparelho tem um determinado fluido refrigerante. Eu posso mudar esse fluido para outro tipo de fluido refrigerante? Tudo isso é possível e tudo isso tem que ser feito. O técnico refrigerista completo tem que saber responder a todas essas perguntas. Tem que entender todas essas coisas. Tem que ser capaz de intervir em cada uma dessas situações, com desenvoltura, com conhecimento técnico do que está fazendo, sabendo fazer o serviço para deixar feito e não ter preocupação de retorno, não se preocupar em o cliente ligar reclamando que não prestou. No caso dos compressores, principalmente os compressores de geladeiras, freezers, bebedouros, como saber qual compressor eu devo utilizar quando o equipamento tem o seu compressor queimado? Quem trabalha com refrigeração, principalmente quem já precisou da assistência técnica de um refrigerista para manutenção em uma geladeira, para manutenção em um freezer, para manutenção em um bebedouro, já deve ter percebido que na maioria dos casos, ninguém fica satisfeito com o serviço apresentado. Na maioria dos casos, quando uma geladeira apresenta defeito, quando um freezer apresenta defeito, a reparação feita fica a desejar. Quase sempre o aparelho nunca mais é como era, quando o técnico não precisa ficar indo e voltando várias vezes, estressando o cliente, se estressando, e por falta de um conhecimento técnico competente, sério, que não teve em sala de aula. Ora, mas eu vou fazer o meu curso numa instituição de nome, eu vou pagar caro e vou fazer um curso. Meu amigo, minha amiga, isso não é e nunca foi prenúncio de que você vai ter um curso perfeito. Como eu lhe disse no início desse vídeo, são muitos fatores relacionados. Na maioria dos casos, sem querer absolutamente criticar ninguém, o professor que está dando aula, ele é muito bom na teoria, mas nunca instalou um aparelho de ar-condicionado na prática, nunca consertou uma geladeira na prática. Entre a teoria e a prática tem um diferencial. Só mesmo quem trabalha na área, conhece o sistema, conhece as dificuldades que cada problema traz consigo, é que pode atestar o que eu estou te dizendo aqui. Nem sempre aquele vídeo que você assiste na internet ou aquela aula que você assiste na sala de aula com o teu professor se aplica na prática com relação àquele problema que você está enfrentando. Agora imagine outra situação. Imagine tudo isso que eu falei para você aqui. Vamos supor que você pretende fazer o teu curso de refrigeração. Aí você resolveu seguir os conselhos do SEBA. Você comprou um aparelho de ar-condicionado como esse, condensadora e evaporadora. Você comprou uma geladeira, de preferência frost free, para fazer o teu curso. Aí você poderia perguntar,
Mas para que eu vou comprar um aparelho de ar-condicionado para estudar e para que eu vou comprar uma geladeira para estudar se eu tenho na escola, onde eu vou fazer o meu curso? Na verdade, você não tem nada na escola, você vai manusear o que todo mundo manuseia, o que todo mundo coloca a mão. É diferente de você estar praticando no que é teu. Isso te dará segurança, te dará confiança, te dará estímulo. Você ficará muito mais preparado para quando você for encarar o cliente, a timidez, o medo e a preocupação desaparecerem. Pense nessas possibilidades que eu estou colocando aqui para você. Analise com calma e veja o fundo de verdade que tem em cada uma delas. Agora, vamos supor que você tenha feito tudo isso. Vamos imaginar que você tenha comprado o teu aparelho de ar-condicionado, que você tenha comprado a tua geladeira, que você tenha seguido a minha orientação, não gastou dinheiro com uma bomba de vácuo, não gastou dinheiro com ferramentas sofisticadas, não saiu comprando tudo que vê pela frente, manifold, alargador de tubo, flangeador, não saiu comprando botija, não saiu comprando maçarico, comprou o teu aparelho de ar-condicionado, comprou a tua geladeira para estudar, comprou o multímetro e começou a estudar. Aí você foi para a sala de aula, assistiu a aula com o teu professor e voltou para casa para praticar. Chegou em casa, usou a chave de fenda, abriu o teu aparelho de ar-condicionado, mas esqueceu, não lembra mais o que o professor te ensinou na sala de aula. Você vai poder pegar o teu smartphone e conversar com o teu professor durante a semana e fora do horário da aula e da sala de aula para ele te orientar? Claro que não. Você vai poder usar o teu WhatsApp para mandar uma mensagem para o teu professor e dizer, olha, professor, me ajude aqui que eu fui tentar fazer aquilo que o senhor ensinou na sala de aula, mas eu não estou conseguindo não. Você acha que ele vai estar te respondendo a toda hora e a todo instante, fora do horário da aula, fora da sala de aula? Não vai. E nem teria condição para isso. Porque senão ele vai ter que fazer isso para todo mundo. Então é mais um motivo para você pensar e fazer o teu curso de forma personalizada. De forma personalizada. Imagine, então, outra situação. O curso que você vai fazer na instituição onde você pretende estudar, ele tem início, meio e fim. Então, ele tem data para iniciar e data para terminar. E depois que terminar? Se você conseguiu absorver o assunto ou não conseguiu absorver o assunto, se você tem dúvidas e precisa de uma ajuda, você vai poder contar com a instituição onde você já terminou o teu curso? Claro que não. Claro que não. Mais um motivo para você fazer o teu curso de forma personalizada. Imagine você que está assistindo esse vídeo agora, mas que a distância de onde você está para um polo onde você possa fazer o curso é muito longe. Ou mesmo que seja perto de você, mas que pela tua condição de trabalho, pela atividade do teu dia a dia, pelas muitas atribuições que você tem, conflitam com o dia de aula, com a hora da aula e você não está fazendo o seu curso por causa dessas questões. Mais um motivo para você fazer o teu curso de forma personalizada. E o que é estudar de forma personalizada? É fazer exatamente isso que eu te falei. É contatar um professor, ter o aparelho de ar-condicionado, ter a geladeira, começar com um multímetro e um jogo de chave de fendas, estudar com um professor. Estudar todos os dias, no teu tempo, na tua hora. Então agora, não é um curso EAD, não é um curso online, é um curso personalizado. Então o professor, ele grava a aula para ti
da seguinte forma: olha, hoje nós iremos começar por aqui. Vamos entender como funciona o compressor do ar-condicionado. Então ele funciona dessa forma, o compressor é feito assim, ele é energizado dessa maneira, isso aqui chama-se comum, aqui chama-se running, aqui chama-se start, é aqui que entra a fase da rede elétrica, é aqui que entra o neutro, é aqui que liga o capacitor, filmando e mostrando para você cada detalhe. Olha, isso aqui liga assim, tá vendo? Puxa daqui, liga aqui. Agora pratique aí. Aí você tem o equipamento com você para fazer a prática. E tem o professor do outro lado da linha para te orientar, para tirar as dúvidas. Professor, olha, consegui, meus parabéns, então vamos avançar. Professor, não consegui, então vamos refazer novamente. É assim. E aí vai esbarrar na outra situação. Lá na instituição onde você vai fazer o curso, você tem início, meio e fim. No curso personalizado, você tem início. Início. Vai estudar no teu tempo. Tem um professor do outro lado te acompanhando, te dando assistência, conversando com você, tirando as tuas dúvidas, ensinando você a fazer, até você vencer aquela dificuldade. Quando o curso termina? Quando você aprender. É desse jeito. É assim. Olha, lá no início desse vídeo, eu deixei as minhas informações. Eu tenho site na internet, é o www.jbcursos.net. Eu deixei lá o meu telefone pessoal, o meu WhatsApp, tem o meu e-mail. Se você quiser conversar comigo sobre refrigeração, se você está pensando em fazer o teu curso de refrigeração e você se enquadra nessas questões que eu citei aqui, entra em contato comigo, vamos conversar. E você vai ver que você vai vencer suas dificuldades e você vai conseguir alcançar o teu objetivo. Refrigeração é um campo muito bom, muito vasto, muito lucrativo, mas para quem sabe entrar e para quem sabe caminhar nele. Sozinho, sem a ajuda de ninguém, sem ferramentas, sem materiais, dependendo da sala de aula e do assunto que é dado na sala de aula enquanto o curso dura, você vai ter muita dificuldade para se desenvolver. Olha, eu posso te garantir que mais de 80% das pessoas que entram nessa área de refrigeração, mais de 80%, não conseguem avançar. Às vezes, sequer conseguem atender algum cliente. Terminam o curso e ficam absolutamente perdidos, sem uma instrução mais séria, sem uma orientação, um apoio de alguém que possa incentivar, ajudar, orientar. Você já imaginou você terminar o teu curso de refrigeração, vir o primeiro cliente para você atender e você sair da tua casa com as tuas ferramentas para ir atender o cliente, seguro, sabendo que do outro lado tem um professor conversando com você, te encorajando, dizendo vá fazer, qualquer coisa ligue para mim. Se você se enrola com qualquer coisa, tem o professor do outro lado para te orientar. Vá por aqui, faça isso, caminhe assim. Faz essa experiência para você ver como você se desenvolve. Outra coisa, meu amigo, minha amiga, você que está acompanhando esse vídeo, que graças a Deus chegou até aqui, teve a paciência de me ouvir até aqui. Olha, estar em um ambiente distante, morar em uma pequena cidade ou até mesmo no interior, no sítio, estar longe de um grande centro, isso absolutamente não é motivo nem desculpas para você não desenvolver o teu sonho e não aprender uma profissão rica como essa. Hoje, você está aí, nesse lugar, mas você não sabe aonde o teu conhecimento vai te levar. Quem desloca a gente para o progresso é o conhecimento. Tem gente que viaja para passear, para gastar dinheiro,
para visitar o mundo, ou visitar um estado, ou visitar um parente, e depois volta para o mesmo lugar, para o mesmo vazio e para a mesma realidade. Mas quem viaja no conhecimento, viaja sempre. E não tem volta, é sempre ascendente. Acredita no teu potencial. Invista no seu sonho. Refrigeração é rica. Você começa fazendo manutenção num aparelho como esse aqui. Pode acabar numa indústria. Pode acabar trabalhando em refrigeração de alto nível. É por aqui que a gente começa para chegar a montar uma câmara fria, um balcão de frios, para trabalhar numa rede de supermercado, numa rede de frigorífico. Você pensa que tem profissionais sobrando nessa área? Posso garantir para você, meu amigo, minha amiga, que falta e como falta gente capacitada para trabalhar nessa área. O rendimento é muito bom, o lucro é muito grande se você souber vender o teu conhecimento, souber trabalhar, que é outra coisa que não é ensinado em sala de aula. Em curso quase nenhum, não vou dizer todos, mas na grande maioria não é. Quase sempre, numa sala de aula ensina seu aluno a usar o manômetro manifold, a dar uma carga de gás, a descobrir um vazamento, a fazer uma solda, a instalar um equipamento. Não se ensina o aluno numa sala de aula a ser empreendedor, a vender o seu trabalho, a saber ganhar de qualquer maneira, de forma honesta, decente e competente. É possível ganhar de todas as formas. Quando não tem conserto, você compra, troca por outro, vende, negocia, permuta. Você começa consertando e amanhã você empreende. Tem o insumo, tem a peça, tem o compressor, tem o material, tem o gás. Basta só você acreditar em você. Levar em consideração o que eu estou te dizendo. Se você teve a paciência de começar do início desse vídeo e chegou até aqui, então certamente você tem paciência para estudar, tem paciência para fazer mais de uma vez. Se der errado, não se irrita, aprende com os erros e continua aprendendo. Então, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Acredite no teu potencial. Como eu te disse, meus dados, minhas informações estão lá atrás. Se você quiser mais informações sobre tudo isso que eu te falei aqui e quiser realmente desenvolver, aprender e se tornar um técnico refrigerista, entra em contato comigo que eu tenho como te ajudar.